Olá pessoal, tudo bem? Professor William aqui novamente, professor de eletiva do primeiro ano A, e a gente vai para mais uma semana de vídeo, de muita aprendizagem, de muito conhecimento, tá bom? Então a gente vai dar mais uma vez o início de uma nova semana com muitas e muitas aprendizagens. Então, vocês assistiram o primeiro vídeo, né, das semanas anteriores, e agora a gente vai dar andamento, então, ao nosso projeto de eletiva. Bom, eu conversei com alguns alunos na sala e também pelaquela atividade que nós fizemos pelo Google Forms em relação à votação, né, do projeto de eletiva que nós estávamos pensando, tá? Então, os alunos que tiveram a oportunidade de estarem dentro da sala comigo, a gente discutiu muito sobre isso, sobre o nosso projeto de eletiva, o que nós iríamos apresentar nesse projeto e qual que seria o assunto do nosso projeto. Então, a gente vai trabalhar na questão da eletiva junto com a língua inglesa e também com a língua portuguesa. Então, como título do nosso projeto, a gente vai trabalhar o seguinte: aprender uma língua estrangeira. Aprender uma língua estrangeira é aprender uma cultura. Então, o que a gente vai estar trabalhando nesse projeto de eletiva? A gente vai estar trabalhando, então, os gêneros textuais, tá bom? Só que são os gêneros textuais em língua inglesa. Então, a gente vai sim trabalhar com a receita. Vamos conhecer um pouco de alguns países, tá certo? Povos diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes. E a gente vai estar trabalhando então com essa prática na receita que engloba então um gênero textual. Então, ao analisar uma receita, a gente vai estar conhecendo esse país, da onde essa receita vem, quais são os costumes, quais são os estilos de vida desse país. E uma das partes boas também dessa nossa eletiva, é claro que a gente vai estar podendo também estar experimentando essas receitas, tá bom? A gente vai trabalhar com ela na teoria dentro da sala, vamos conhecer o vocabulário dessa receita, o contexto, a cultura, da onde ela vem, os povos, né, os continentes, trazendo um pouco também para a nossa língua portuguesa, né, para a gente identificar quais são as diferenças, o que aqui tem, que lá não tem, o que tem lá, que aqui é diferente, tá? Para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito desse contexto, para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito dessa cultura que engloba, então, esse fenômeno da arte, tá bom? E a gente vai pensar um pouquinho também que ao trabalhar essa receita, nas nossas culminâncias, a gente vai sim estar trabalhando com os cartazes, apresentando as receitas e os países que nós trabalhamos durante o primeiro semestre. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, vamos supor, 5 países. Vamos apresentar 5 países, 5 culturas, 5 receitas diferentes. E nas nossas aulas a gente vai estar sim experimentando um pouquinho dessa cultura, tá bom? Então, como tema, aprender uma língua estrangeira é aprender uma cultura. Não é meramente uma aula de inglês que nós vamos estar abordando aí nas nossas eletivas. A gente vai trabalhar o seguinte: a gente vai conhecer um pouco, é lógico, vamos aprender um vocabulário mais específico na língua inglesa, sim, mas a gente vai estar mais aprofundando nesse item de conhecer, então, o contexto desses países, a cultura em si desses países, para a gente tirar uma aprendizagem disso aí, saber respeitar a cultura do outro, saber respeitar o pensamento, saber em si
respeitar a diferença, porque se a gente já vai para uma cidade, a gente já tem uma cultura diferente, a gente já tem um estilo de vida diferente. Então vivemos em sociedades que são heterogêneas, cada um tem o seu costume, cada um tem o seu estilo de vida. Então a gente vai aprofundar muito nessa questão de saber respeitar o próximo. Então os alunos que estavam presentes nas aulas, eu já falei um pouquinho sobre esse tema que nós iríamos trabalhar esse ano em eletiva. Então eu trouxe aqui então o gênero textual. O foco então no nosso projeto, né, qual vai ser o gênero textual que nós iremos trabalhar? O foco então é a receita. A gente vai estar 99,9% trabalhando receitas durante as nossas aulas de eletivas. Então, puxando um pouquinho para o lado da língua inglesa, a gente vai sim passar pela questão da cultura, compreender a cultura desse país e puxar também aí dentro desse contexto. Vamos estar analisando um contexto dentro desses países para a gente conhecer um pouquinho mais, tá bom? Daí eu trouxe aqui para vocês um parágrafo bem simples, tá bom? Para a gente trabalhar com a receita. Então eu trouxe uma descrição sobre a receita. Então eu vou fazer a leitura com vocês. Receita em inglês a gente fala recipe. Tá? Vocês estão vendo aqui pela imagem, né? Recipe. Então eu trouxe uma descrição, tá bom? What does recipe mean? O que quer dizer uma receita? Prescription sense, a set of instructions for making something from various ingredients, a formula or a procedure for doing or attaining something, a recipe for success. Então, uma receita é em si uma prescrição, né? Várias instruções para fazer alguma coisa com os ingredientes. É uma fórmula ou um procedimento para fazer alguma coisa e atingir a um determinado resultado, uma receita com sucesso. Então, nas nossas aulas, a gente vai estar trabalhando aí com esse gênero, que é a receita, e a gente vai estar trabalhando também muito com aquela questão de como que se estrutura uma receita, então. Qual é a tipologia textual que está presente dentro desse gênero textual? Como que a gente pode escrever uma receita? Quais são os mecanismos básicos para a gente identificar uma receita, para escrever uma receita? Então esse é o foco das nossas aulas de eletiva. A gente pensar em um projeto abordando sim um gênero textual, só que a gente vai abordar muito a questão da cultura, do contexto de determinados países e levar para a nossa formação o quanto que nós precisamos valorizar as nossas culturas e também respeitar a cultura do próximo, o que o outro pensa, quais são seus pensamentos, quais são suas virtudes, quais são as suas crenças. E isso a gente leva para a vida toda. O saber respeitar, o saber ouvir o próximo, o saber compreender os colegas que estão em volta. Então isso a gente leva para uma formação para a nossa vida toda, tá bom? A gente vai estar dando início a esse projeto de eletiva em breve, já nas próximas semanas, mas se vocês, os alunos que não tiveram aula comigo presencial, se quiserem sugerir também outros temas ou algumas sugestões que a gente possa trabalhar aqui e digamos assim, e complementar, né? Aprofundar um pouquinho, vamos dizer assim, auxiliar alguma sugestão, vocês podem trazer para mim, que só vai ser digamos assim, de boa vontade, assim, vai fazer a diferença vocês darem sugestões aí e opiniões, porque o projeto em si é de vocês, tá bom? Então, com os alunos que eu consegui conversar, já toparam, acharam interessante, gostaram, deram sim algumas sugestões que eu vou estar adaptando aqui também, tá bom? Então, agora a gente vai pular para o próximo slide.
Então eu trouxe aqui rapidinho como um exemplo, né? Para a gente identificar um pouquinho o corpo de uma receita. Então essa aqui, pessoal, como vocês podem ver, é sim uma receita, tá bom? E eu trouxe uma tarefinha de casa para os alunos que não estiverem nas aulas presenciais. Esses alunos deverão fazer essa atividade para mim, que eu vou explicar agora. Então, vocês vão utilizar uma folha sulfite, ou pode ser uma folha lá do caderno de artes. Vocês vão pesquisar pelo celular ou pela internet uma receita que seja em inglês. Então, vocês podem digitar no Google receitas em inglês. Vocês escolhem lá qualquer uma que vocês quiserem, podem escolher qual vocês acharem mais interessante. Vocês vão colocar nessa folha sulfite o nome dessa receita, tá bom? No topo da folha. Vocês irão fazer uma ilustração, tá bom? Se quiser recortar o desenho, imprimir, ou eu gosto de desenhar, vou desenhar, pode também. Escrevam então aí a receita de vocês. Então, o corpo de uma receita, sempre a gente começa com os ingredients, que são os ingredientes. E dentro desses ingredientes vai ter o corpo em si do que vai ser feito essa receita. Então a gente vai ter que seguir os passos. Então é um texto injuntivo que a gente vai encontrar aqui, que a gente vai estar trabalhando isso dentro da sala também. E o gênero desse texto, né, o gênero textual que nós temos é a receita. Eu não escrevo uma receita da mesma forma que eu escrevo uma carta. Então a gente vai estar trabalhando todas essas etapas dentro do nosso trabalho, da nossa eletiva, com esse tipo de gênero textual. Então assim que a gente pega uma receita, a gente já tem as informações. Então, por exemplo, 250 cherry tomatoes, que são 250 e deixa eu pular aqui que sumiu para mim. 200. Peraí que cortou aqui pra mim, pessoal. Peraí rapidinho que sumiu a tela pra mim. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Acho que eu cliquei sem querer e acabou sumindo. Deixa eu passar os slides novamente. Então nós temos o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente aqui nós temos então tomate cereja. Aí o segundo, 1 medium onion, que é uma cebola média. E sempre na frente a quantidade que nós devemos colocar dentro dessa receita. 1 medium cucumber, que vai ser no caso um pepino. Como que deve ser esse pepino? Médio. 150 feta cheese, que é então no caso queijo, e ele especifica qual tipo de queijo. 3 tablespoons of olive oil, que são 3 colheres de sopa de azeite. 1 tablespoon of vinegar, no caso vinagre, pede novamente 1 colher de sopa de vinagre. 1 chopped clove garlic, que é no caso aqui um dente de alho picado. Salt and pepper, sal e pimenta. Então a gente tem todas as especificações desse Greek salad, que é uma salada grega, que vamos, no caso aqui, analisar da onde vem essa salada, qual é o país, qual é a cultura, quais são os estilos de vida desses indivíduos, dessas pessoas, desses povos. A gente vai estar trabalhando tudo nessa questão de aprender uma língua estrangeira, mas a gente também aprende uma cultura. Sempre na receita a gente vai identificar também o method, que é o método, como que vai fazer essa receita. Então, mix oil, vinegar, garlic, salt and pepper powdered over the vegetables. Então a gente vai misturar, no caso que nós temos aí, o óleo, o vinagre, o alho, o sal, a pimenta. Vamos
despejar então todos esses ingredientes em cima dos vegetais que foram colocados na salada. Então, o passo B, add crushed feta cheese on top. Your salad is ready to serve. Então, para adicionar então o queijo no topo, né, na parte de cima, e a sua salada está pronta para ser servida. Mais uma especificação. Cut tomatoes in halves, peel and dice the cucumber, and slice the onion and place them in a bowl. Então vamos cortar o que? Os tomates no meio, que é a descrição que está pedindo. Tá bom? Depois que a gente cortar os tomates em si, a gente também precisa, né, descascar, tá bom? E picar o pepino. Então, peel and dice the cucumber and slice the onion and place them in a bowl. Vamos cortar as cebolas, então, né? Vamos deixar elas em fatias e colocá-las, então, em uma bacia. Então, nós temos os ingredientes, que são os ingredients. Dentro desses ingredients, a gente vai ter o method, que é o método como que a gente vai elaborar essa receita, tá? Tudo especificando, então, com as características dessa descrição em si, dessa receita. Então, nas nossas aulas presenciais, a gente vai estar abordando muito essa questão da cultura, do contexto de países diferentes e sempre trazer para as nossas aulas o saber respeitar o próximo, conhecer coisas novas, aprender coisas novas, saber respeitar e desfrutar então dessas culturas. E além de estar trabalhando na teoria dentro da sala com essas receitas, fazendo os cartazes, tendo aulas também com o Data Show, que a gente vai assistir muitos vídeos, vamos estar fazendo também algumas atividades em casa, a gente vai sim estar experimentando algumas receitas, pelo menos uma vez ao mês, a gente vai estar conhecendo aí essas receitas, eu vou trazer para a sala de aula, a gente vai experimentar, seguindo todos os protocolos, tá bom? Tendo a higienização, mas a gente vai levar essas receitas para a sala sim, vamos tirar as fotos e além disso a gente vai montar também um mural para a gente apresentar lá nas nossas culminâncias. Aí a gente faz uma separação dos grupos para ver quais grupos ficarão com quais países, quais culturas, quais receitas e tudo isso vai ser muito contribuído ao nosso processo de aprendizagem, tá bom? Então, essa aí é uma lição de casa que vocês irão pegar para mim numa folha sulfite, vão escrever uma receita, não vale ser essa, tá bom? O Greek salad, salada grega não pode ser mais pesquisada, porque eu já trouxe ela como um exemplo. Então vocês irão pesquisar outras receitas, vão escrever essa receita numa folha sulfite, vocês vão ilustrar para mim essa receita e depois que vocês finalizaram isso, eu quero sim que vocês peguem essa folha sulfite, segurem ela com vocês, na frente de vocês, e peça para que alguém tire foto e vocês vão mandar para mim, apenas para mim, ninguém mais vai visualizar essa imagem, tá bom? Só lá no nosso projeto final, se vocês concordarem, para a gente colocar também no nosso painel. Mas é uma atividade aí, então eu espero a colaboração de todos. Então aqui eu deixei o meu telefone e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação entrar em contato. Ao fazer o nosso projeto, ao montar a eletiva, não sei o que eu tenho que fazer aqui, estou com dúvida, estou com dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu deixei então para vocês o meu telefone, a bolinha de laser aí está circulando. E sempre lembrando o horário, né, pessoal? Então, nós professores, a Escola Benedito Nascimento Rosas, funciona então das 7 horas até as 18h35. Então, se vocês entrem em contato com alguns dos professores não seguindo esses horários, às vezes o professor ele não está disponível. Logicamente, ele não vai estar disponível, né? Então aí o professor só vai responder no dia seguinte. Então qualquer dúvida, não se esqueçam, das 7
até às 18h35. Os professores estarão disponíveis e esperando vocês. Eu sempre gosto de estar ajudando os alunos, então vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, pelo grupo também, a qualquer momento que vocês precisarem, seguindo os horários da escola, das 7 até às 18h35. Então eu espero todos os alunos nas aulas presenciais, seguindo a escala, o quadro que vocês receberam no grupo. E para os alunos que não estarão presenciais, a gente permanece com as mesmas atividades online e eu espero o trabalho igual de vocês também. A mesma coisa, todos participando, e não deixem de participar das nossas aulas. Tá bom, pessoal?